pessoal, esse é mais um vídeo da série Unesp QL, que é um programa feito para difundir conhecimento na área de qualidade do leite e controle de mastite para todos os setores da cadeia leiteira. O tema hoje são os índices epidemiológicos, que é um assunto que todo consultor deve dominar bastante para conseguir controlar com sucesso a mastite em rebanhos leiteiros. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa apresentação. Eu vou começar falando que o uso da CCS individual de todas as vacas do rebanho, todos os meses, é uma ferramenta fundamental para controlar a mastite. Uma das principais perguntas que o produtor vai fazer para o consultor é a seguinte: por que eu vou gastar R$ 2,00 todos os meses em todas as vacas do meu rebanho fazendo esse teste de CCS? Então vamos ver, existem 3 aplicações principais que justificam o uso da CCS. O primeiro é a estimativa do impacto financeiro da mastite. Existe uma relação muito bem estabelecida entre a CCS e as perdas de produção de leite. Isso pode ser calculado para mostrar para o produtor quanto ele está perdendo todos os meses devido à mastite subclínica. O segundo ponto, que vai ser o foco desse vídeo, é esse aqui, que é estimar os índices então, epidemiológicos. A gente vai entender como a mastite se dissemina no rebanho e acompanhar isso mês a mês para ver se a situação está melhorando, está piorando, se as coisas estão indo na direção que a gente espera. E o terceiro ponto do uso da CCS individual mensal é a tomada de decisões em nível de vaca. Por exemplo, eu posso fazer uma lista todos os meses das vacas com CCS alta, que são prováveis infecções crônicas, e posso coletar uma amostra de leite para mandar para o laboratório para saber quais os patógenos causando infecções crônicas no nosso rebanho. Então, todos esses usos são fundamentais, como eu disse, para o controle de mastite. Para entender a importância dos índices epidemiológicos, a gente tem que entender a importância dessa massa de vacas subclinicamente infectadas. Se a gente olhar nesse diagrama aqui, que é um esquema clássico de epidemiologia, chamado conceito iceberg, para cada animal com sintoma clínico na população, existem vários subclinicamente infectados. E esse é o caso dos rebanhos leiteiros. É comum a gente ver rebanhos nos quais, para cada vaca com mastite clínica, existem 20, 30 vacas com mastite subclínica. E são essas vacas que vão gerar os grandes prejuízos financeiros. Por exemplo, essas vacas elas vão perder produção de leite, em média 10 a 20% da produção todos os dias, dependendo do patógeno, das células somáticas. Essas vacas são reservatórios de agentes de mastite, que podem ser transmitidos para as outras vacas todos os dias. Essas vacas vão sofrer casos clínicos frequentes de mastite e vão produzir leite com baixa qualidade, com alta CCS, alta CBT e com todas as outras características indesejáveis. Então a gente tem que entender como que a mastite se dissemina nessa fração invisível de vacas. Isso é possível testando esses animais todos os meses, utilizando um teste de CCS. E esse teste ele pode ser, como eu já disse, tanto a contagem de células somáticas, ela pode ser feita nos laboratórios da Rede Brasileira de Qualidade do Leite, como na Clínica do Leite, na Exalc, em Piracicaba, ou até mesmo a gente pode fazer um CMT dessas vacas todos os meses. Isso é feito muito em rebanhos pequenos. Então, se você está lidando com rebanhos de 20, 30 vacas, tá, o CMT pode ser usado sem problema nenhum, desde que a mesma pessoa faça o teste, porque ele tem um componente subjetivo bastante grande. A ocorrência de mastite ela pode ser medida com 2 índices principais: a incidência, média velocidade de ocorrência dos casos na população, de casos novos, e a prevalência, média fração da população afetada num momento fixo do tempo. Vamos ver em mais detalhes como é que isso tudo funciona. Para calcular os índices epidemiológicos, a gente vai utilizar o teste mensal de CCS de cada vaca. Para a grande maioria das aplicações, o ponto de corte para definir uma infecção intramamária vai ser 200.000 células por ml. Embora esse ponto de corte não seja perfeito, nós vamos trabalhar sempre com uma margem de erro ao redor de 10 a 20%.
Para a grande maioria das vacas, a gente vai acertar então o estado verdadeiro de infecção e é isso que interessa no nosso trabalho mês a mês aqui de estudo da epidemiologia da mastite. Não vou sair descartando vacas com base em um teste de CCS. Então essa margem de erro é aceitável considerando a praticidade e o custo do teste da CCS em comparação à cultura microbiológica do leite, que seria o teste de referência. Por exemplo, aqui nessa primeira vaca, ela era negativa no mês 1, tinha CCS menor que 200 mil, e continuou negativa no mês 2. Então, é uma vaca que a gente classifica como sadia. Lógico, quanto mais vacas nessa situação, melhor para o rebanho. A segunda vaca tinha CCS negativa, mas passou a ser positiva no mês 2. Isso está indicando para a gente que a vaca provavelmente teve uma infecção nova, um caso novo de mastite subclínica. A terceira vaca era positiva no mês 1, mas se tornou negativa no mês 2. Então, provavelmente, isso significa uma cura espontânea. Essa cura também pode acontecer, né, em razão de tratamento, ela pode ter sido tratada se ela teve mastite clínica, ou ela pode ser uma vaca cronicamente infectada que flutua. Às vezes as vacas têm CCS, mesmo que ela esteja infectada, ela tem a CCS de 190 em um mês, depois essa CCS sobe para mais de 200 nos meses subsequentes, e assim ela vai flutuando. Isso acontece bastante. Um caso clássico disso são as infecções por Staphylococcus aureus. E por fim aqui, essa última vaca, ela estava positiva no mês 1 e continuou positiva no mês 2. São as vacas chamadas de cronicamente infectadas. As vacas são um grande problema para os rebanhos, porque elas são reservatórios de patógenos, então elas têm que ser manejadas, elas têm que ficar num lote sempre separadas das vacas sadias para minimizar o risco de infecção. A gente vai usar esses 4 estados aqui para entender a dinâmica da mastite todos os meses no rebanho. Um dos índices mais importantes é a incidência mensal de mastite subclínica. E a incidência é definida como o número de casos novos de um mês para o outro, dividido pelo número de vacas sem mastite no primeiro mês, no mês anterior. Então, o número de casos novos aqui no numerador são as vacas que mudaram de negativas para positivas, como a gente viu no slide anterior, dividido pelo número de vacas sadias no primeiro teste. E esse é um detalhe muito importante para calcular a incidência. O denominador ele é composto das vacas sadias, porque essas vacas elas podem ter casos novos. Se a vaca já estava positiva no primeiro mês, ela não pode ter um caso novo, porque ela já estava, logicamente, positiva. Tá? A incidência é uma medida de risco porque ela captura a velocidade de mudança do estado sadio para o doente. Por isso que ela é tão importante para analisar o nosso programa. A gente quer ver a incidência caindo, né? Caindo ao longo do tempo, permanecendo nos índices que a gente está buscando. Isso significa que a pressão de infecção está controlada. Por exemplo, se acontece alguma mudança drástica no ambiente, a pressão de infecção sobe, a gente vai poder capturar rapidamente esses aumentos e logo já fazer uma intervenção. Por isso que é tão importante o monitoramento desses índices de forma mensal. O próximo índice é a prevalência. A prevalência é o índice mais fácil de calcular, a gente não precisa de 2 testes agora, um teste só é necessário para poder calcular a prevalência. Ela é definida como o número de vacas positivas dividido pelo total de vacas testadas. Bem mais fácil. A limitação da prevalência é que ela não é uma medida de risco, porque se a gente acha um caso ali no dia que a gente testou, nós não podemos saber se esse caso começou uma semana atrás ou se ele começou há 3 meses atrás. Ela não dá uma ideia de quando, né, esses casos começaram. Mas ela é muito útil, um dos principais índices para fazer diagnóstico dos rebanhos. A prevalência nos permite, né, quantificar o tamanho do problema. Se a gente chega no rebanho e vê que a prevalência é de 70%, é óbvio que um problema muito sério de mastite está acontecendo nesse rebanho. Aqui vamos ver
como calcular a incidência e a prevalência. Imagina, vamos voltar aqui naquele exemplo anterior, mês 1, mês 2, 4 vacas que foram testadas consecutivamente. A incidência é o número de casos novos dividido pelas vacas sadias no primeiro mês. Vamos achar esses dados aqui. Então, só a segunda vaca teve um caso novo, porque ela era negativa no primeiro mês e positiva no segundo mês. Notem que essas vacas aqui, ó, a vaca 3 e a vaca 4, elas não podem entrar no denominador da incidência, porque elas já estavam doentes no primeiro mês, então elas não poderiam ter tido novos casos de mastite subclínica. Das 2 vacas negativas no primeiro mês, só uma teve um caso novo. Então a incidência é 1 dividido por 2, vai ser 50%. Então a interpretação da incidência é a seguinte: 50% das vacas que poderiam ter mastite tiveram mastite de um mês para o outro. A prevalência, ela depende do mês. Eu posso calcular a prevalência tanto para o mês 1 como para o mês 2. No mês 1, a prevalência é simplesmente o número de vacas positivas, que seriam as vacas 3 e 4, dividido pelo total de vacas testadas, que são 4. Então, a gente olhando aqui, prevalência no mês 1, 2 dividido por 4, 50%. Metade das vacas tinha mastite subclínica no mês 1. Da mesma forma, no mês 2, a prevalência também de 50%, 2 dividido por 4. Então, é assim que a prevalência e a incidência são calculadas usando os testes consecutivos mensais de CCS. Eu vou terminar esse vídeo por aqui e a gente continua no próximo. Obrigado por assistir.